Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas no WhatsApp, porque você é o grande semeador da palavra de Deus. O nosso tema hoje é vencendo os pensamentos negativos. A nossa mente é um campo de batalha. Diariamente, muitas batalhas são travadas e você, sem perceber, é vencido por causa dos seus pensamentos desgovernados. Você nunca deveria se deixar levar por esses tipos de pensamento. É claro que eu vou mostrar na palavra o que eu estou querendo dizer para você. No Salmo 94, o salmista mostra esta batalha. Ele ama Deus, ele confia em Deus. No entanto, ele diz no Salmo 94, a partir do versículo 17, se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a sua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Aqui ele está falando de duas batalhas. Você viu? Ele diz que quando ele pensa, os meus pés vão resvalar, isso é um pensamento negativo. Ele está falando, eu não vou conseguir, eu vou ser destruído nessa situação, não tem ninguém para me ajudar. É mais ou menos isso que ele está pensando. Mas então ele diz que a bondade de Deus entra em ação e o sustenta. Como que a bondade de Deus entra em ação quando pensamentos assaltam a sua mente dessa forma? É você pensar na própria palavra de Deus, combater o bom combate através da palavra de Deus. Quando está escrito, por exemplo, você recebeu um diagnóstico e o medo assola a sua mente. Aí você combate com a própria palavra de Deus. Eu posso estar com medo, mas a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Quando os seus pensamentos chegam à sua mente e diz, ninguém te ajuda, você está sozinho, você está desamparado, então você pega a palavra de Deus e diz, o Senhor disse que nunca me deixará, jamais me abandonará. Quando você pensa, não terei provisão, você vai combater esse pensamento com a própria palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A própria palavra de Deus é a espada de dois gumes nessa guerra, que você precisa estabilizar a sua mente. Ela não pode ser guiada por pensamentos ou por emoções descontroladas. Aqui o salmista ele ainda diz, você viu? Quando chega a inquietação, preocupação, agitação, ele diz aqui, as suas consolações me alegram. Como que eu me consolo? Quando eu estou com muita preocupação, com muita ansiedade, e eu leio a palavra, eu vejo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez com homens e mulheres no Antigo e no Novo Testamento, ele faz na minha vida também. Isso aquieta a minha alma, isso me traz um consolo muito forte, uma esperança e aumenta a minha fé. Essa é a batalha que você precisa travar. Eu gosto muito de uma imagem que nós temos quando olhamos para os nômades. Quando você olha para os nômades, como é a roupa dos nômades no tempo de Jesus, e não só no tempo de Jesus, quando você vai para a Arábia Saudita ou qualquer outro país árabe, ainda tem muita gente que usa, muitos homens que usam essa roupa, que é aquela túnica branca, aquele lenço, às vezes xadrez de vermelho, às vezes branco também. Então eles usam aquele tipo um lenço, estou falando de homem, a túnica branca, e aquele lenço tem uma cordinha que segura aquele lenço. Aquela cordinha, ela não é meramente decorativa. Aquela cordinha, ela para os nômades, aqueles que habitavam no deserto, eles tinham uma função muito importante. Função número 1 da cordinha, que aquele pano que os protegia a cabeça do sol não voasse com o vento. Então era seguro com aquela cordinha. Função número 2, à noite, quando acampavam, então eles prendiam o pé do camelo àquela cordinha, a uma estaca, para que o camelo não ficasse errante pelo deserto. Então aquela cordinha tinha dupla função.
E o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus tem a mesma função dessa cordinha. Quando chega esses pensamentos negativos e que vai levar a tua paz embora, que nem aquele lenço, ela segura, não deixa sair voando por aí a sua paz, a sua alegria, o seu equilíbrio. Não, você vai estar firmado pela palavra de Deus. Mas é necessário combater na sua mente. Você não vai vencer batalha sem você lutar. Você tem que ficar consciente de que o inimigo sabe que muitas vezes você não liga. Você deixa os pensamentos chegarem, deixa eles permanecerem e deixa que esses pensamentos desgovernados ditem as suas ações e reações. Eu quero que você leia comigo agora Deuteronômio capítulo 1. Moisés mandou um grupo de escolhido, homens que eram príncipes, líderes, 12 homens para espiar a terra prometida. Eles estariam representando a nação toda. Eram homens que deveriam ser equilibrados, maduros, muito ungidos, e foram os 12 homens. Quando eles voltaram, depois de 40 dias, o que é que está escrito? Em Deuteronômio capítulo 1, está escrito o seguinte, no versículo 28, nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito. Você viu? Aqui é Moisés falando, gente, quando eu mandei 10 espias, voltaram dizendo, não vamos conseguir, os gigantes, eles são gigantes, os inimigos são muito maiores do que nós, os muros, a cidade vai até o céu, existe isso. Mas aquelas pessoas, o povo, acreditou nesse relatório negativo. Aqueles homens, antes de dar o relatório negativo, eles tiveram uma visão negativa de tudo, do que os olhos deles viram. E assim, eles transmitiram para as pessoas este relatório negativo, roubando a fé de muitos. Foi o que Moisés disse. E Moisés disse para o povo, gente, não fique abalado não, ouça o que Josué, o que Caleb disse, ouça acima de tudo o que Deus disse. Deus disse que vai dar essa terra para vocês, Deus disse que vai com vocês, então é certeza de que vocês vão conseguir vencer. Mas o povo ouviu Moisés? Não. Eles não lutaram contra esses pensamentos negativos. Eles ouviram os pensamentos negativos. Eles ouviram o relatório negativo. Ficaram desmotivados. O medo subiu ao coração deles e eles não conseguiram enfrentar o medo. E assim eles voltaram para o deserto. Você viu o estrago que são os pensamentos negativos? Os pensamentos negativos, eles têm essa força de te paralisar, te desviar, de roubar a sua fé, de te simplesmente roubar a oportunidade do milagre na sua vida. Não deixe, combata o bom combate. Você já pensou? Em Marcos capítulo 9, nós temos o relato de um pai desesperado, que chega ao pé de um monte onde Jesus tinha subido com Pedro, Tiago e João, e ali ele chega porque ele sabe que Jesus é o poder e Jesus podia libertar o filho dele que estava endemoniado e corria risco de vida. Aquele homem chegou com fé. Ele poderia, é claro que esse homem foi assolado por pensamentos negativos antes de chegar ao monte. Muitas pessoas disseram, não, Jesus não vai, Jesus é muito ocupado, Jesus não vai te atender, nada vai acontecer. Este homem saiu determinado, ele não deixou que esses relatórios negativos abalassem a sua fé. É como que pessoas dizendo, não adianta você fazer o devocional, não adianta você ir à igreja. Não fique abalado por esses relatórios e nem por esses pensamentos negativos. Simplesmente continue andando, simplesmente continue crendo, simplesmente continue orando. É isso que você precisa fazer. Então aquele homem chegou ao pé do monte, quando Jesus desceu, ele poderia dizer, não, agora já é tarde demais. Não, mas ele pensou, Jesus pode.
Senhor, ele fez um pedido, Senhor, ele disse, Senhor, o Senhor não vai fazer nada pelo meu filho? Não, ele disse, Senhor, aumenta a minha fé. Olha que pedido. E Jesus aumentou a fé deste homem e ele teve um grande livramento, uma grande salvação naquele dia, porque aquele homem combateu os pensamentos. Combata os pensamentos e a melhor forma de você combater esses pensamentos negativos é você orando agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos juntos entrar em oração. Senhor, a nossa mente é este campo de batalha, mas agora nós colocamos o capacete da salvação na nossa mente. Nós agora pegamos a sua palavra, a espada de dois gumes. E, Senhor, nós queremos declarar que não há espaço na nossa mente para pensamentos de incredulidade, para pensamentos simplesmente pensamentos de derrota. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que se importa conosco, um Deus que cuida de nós. Apresento a Ti, Senhor, todos esses pedidos de oração, sabendo que o Senhor os está recolhendo e que eles subiram até o Teu altar e que o Senhor está neste momento ordenando bênçãos, ordenando cura, ordenando libertação em nome de Jesus. E eu quero declarar que todo pensamento negativo seja agora eliminado da mente dos meus irmãos e das minhas irmãs, substituído pela palavra de Deus que nos fortalece e que nos unge, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, acorde e já combatendo esses pensamentos negativos. Que o Senhor te abençoe, seu dia seja cheio da graça de Deus. Deixe o seu like e compartilhe com muitas pessoas.